Pessoal, continuando aqui conteúdo, é porque faltou energia, né? Caiu internet, luz, tudo aqui. Então é só para continuar, a gente terminar, que está faltando pouco, certo? Então, como eu tinha dito para vocês, né, quando começa o século XVI, XVII, XVIII, né, muda tudo, né? O indivíduo agora passou a ser visto como sendo importante, né? A parte religiosa foi deixada em segundo plano, né? Que o homem tinha condições de ter suas próprias em suas mãos sua própria vida, né? E aí os estados que estavam sendo formados, né? Os estados nacionais modernos foram formando, as revoluções da época, né, ficou com o que era função antes da Igreja Católica, né, e os ricos que faziam como caridade, cuidar dos pobres, alimentar, como eu falei, né, a Igreja Católica, a Igreja Protestante, e agora os ricos passaram a cuidar, os ricos passaram a cuidar dos mais pobres, né. E a gente tem um caso, está aqui no slide, né, da Inglaterra, né, a produção aumentou, nós vamos ter mas muita gente do campo, porque os campos foram fechados para criar ovelhas, para a produção industrial de tecidos, né, para lã, né, e aí, quando esse comércio aumenta, a industrialização começa a existir, né, mas aí a pobreza passou, a miséria passou interpretada como resultado da preguiça, quando na verdade não era, né, já que havia muitas oportunidades, na verdade já era a discriminação que existia, né, então tais interpretações na verdade, né, tinha um objetivo, né? Qual era o objetivo, né? O objetivo, essa justificativa de prender as pessoas, fazer leis, né? Tinha um objetivo, que era fazer com que as grandes, a maioria da população passasse a trabalhar na indústria que estava surgindo naquele momento, né? A Inglaterra é o primeiro país, depois essa industrialização se espalha por outros países, né? Depois chega até os Estados Unidos, depois lá no Japão, mas primeiro começa na Inglaterra, depois vai para a França, né? Principados italianos, alemães, Bélgica e por aí vai, né? Holanda principalmente, né? E então, veja que já há uma distinção entre pobreza e riqueza, já há uma distinção maior, ou seja, a diferença entre ricos e pobres começa a aumentar, e fica mais claro quem é dono do capital e quem não tem nada, né? Já no final do século XIX, né, século XVIII, e aí nós vamos ter os chamados estados liberais, né? E antes o Estado cuidava dos pobres, a igreja cuidava, os ricos cuidavam, mas aí vai haver outra justificativa a partir daí, do século XVIII. Por quê? Porque o Estado liberal, para quem não está lembrado, né, pessoal, o Estado liberal é aquele Estado onde cada um se vira. O Estado não vai cuidar de nada, né? O Estado deixa o comércio, até que tem aquela frase da época, né, do laissez-faire, deixa fazer, deixa passar. O Estado não se mete. As leis são para deixar o comércio livre. Só que aí tem um problema. Quem é pobre, igual hoje qualquer país do mundo, inclusive no Brasil, quem é pobre no liberalismo, ele tem muita dificuldade, porque jamais ele não vai ter a mesma condição de quem é rico para vencer na vida. Ele não vai ter as mesmas condições de estudo, de estrutura familiar para melhorar de vida, né? Então, nesse momento aí, nesse Estado liberal, eles reformulam tudo, né? O que é a mudança de pensamento? As pessoas eram responsáveis pelo próprio destino. E ninguém era obrigado a dar trabalho ou assistência aos mais pobres. Isso foi nesse liberalismo, né? Que culmina no século XIX e chega a ter um choque entre os países, né, por ganância, cada vez mais território, justamente em 1914, na Primeira Guerra Mundial, né? Isso vai causar um problema muito sério, né, porque aí ninguém recebia mais assistência nenhuma, né, os mais pobres, e aí, pelo contrário, o que foi que aconteceu? Eles diziam na época que era necessário manter o medo, né, a fome, ou seja, as pessoas, não, tem que ter medo da fome, porque é uma forma de eles aceitarem qualquer trabalho. E isso aconteceu de verdade. Era obrigado criança de 5 anos, 6 anos trabalhar, mulher grávida, idoso, para poder, porque era tão baixo o salário que os capitalistas enricando cada vez mais. Então era uma forma esse medo da fome, de que eles se submetessem a trabalhos de salários miseráveis, né?
Então, essa nova interpretação do século XIX, né, do século XVIII, né, o fortalecimento, a justificativa para a pobreza foi formulada. As pessoas, vou repetir aqui o que eu acabei de dizer, que eu não tinha passado a lâmina, as pessoas eram responsáveis pelo próprio destino e ninguém era obrigado a dar trabalho ou assistência aos mais pobres. E isso era feito em leis, né? Então, dizia-se que era necessário manter o medo à fome para que os trabalhadores realizassem bem suas tarefas. O próprio demógrafo, já pensou? Thomas Malthus, né? A população crescia mais do que os meios de subsistência, com base nas ideias de Malthus, dizia que a assistência social aos pobres era repudiável, pois estimulava a ter mais filhos, que aumentava a miséria. Ou seja, era uma forma simplista de justificar, de não dar assistência aos pobres. Só quer dizer, porque é obrigado o Estado a dar assistência aos pobres? Acontece que os pobres pagam impostos, né? Então, tem direito a essa assistência. Então, eles criavam lei para que isso não aumentasse. É mais ou menos, por exemplo, os programas feitos aqui no Brasil, que comprovou que o país melhorou quando fez esses programas, que são os programas sociais, que muita gente é contra, né? E hoje está se vendo que é necessário, porque dizia que tinha que ensinar a pescar e não dar o peixe, né? Mas isso já está comprovado. A própria ONU e muitos economistas, né, pesquisadores do mundo inteiro, dizem que os programas sociais ajudam a economia. E é uma forma de você estar inserido na economia, e aí vai gerar mais emprego, como aconteceu, né? Até 1900 em 2016, 17. E aí, quando veio o golpe do Temer, né, no lugar da Dilma, e o atual governo, né, que está tirando todos os direitos sociais. Então, pessoal, segundo Malthus, né, essas assistências faziam com que as pessoas tivessem mais filhos, né? E aí difundiu-se a ideia de que os trabalhadores eram perigosos, né, que eles podiam transmitir doenças porque viviam em condições precárias. Ora, mas viver em condição precária, né, porque não tinha saneamento, não tinha casa para todo mundo, né, e os salários eram miseráveis, né, de miséria mesmo, de passar fome. Não dá para sustentar a família, independente de ser a família grande ou a família pequena, né. Então, para diminuir os movimentos sociais, os protestos, que no século XIX começou a existir, né, e revoluções que questionavam os privilégios das classes mais altas, né, que não aceitavam tal situação. E é tanto que depois desses protestos, no final do século XIX, né, começo do século XX, é que os sindicatos vão existir, onde leis que protegiam os trabalhadores começam a existir. Muita gente foi presa, muita gente morreu, muita gente apanhou da classe dominante, né, para poder melhorar de vida. Não foi assim à toa, porque chegou a um ponto de insustentável, de miséria dos trabalhadores, né, na Europa, né? Você imagina aí, já estavam lutando, já eram industrializados, enquanto que aqui no Brasil, nesse período, 1800, já pensou no século XIX, em 1888, já pensou? Foi que acabou a escravidão no Brasil. Olha só como a gente estava atrasado, né? Então, vai começar o questionamento dos trabalhadores. Por que nós somos pobres? Por que a gente está miserável? Vamos entender aqui, porque não é que Deus quer. O que é que está acontecendo se nós trabalhamos e nós não conseguimos nada? Né? Tá certo, pessoal? Então, é só para dando continuidade ao início da explicação. Vou colocar o texto para vocês, tá certo? Assista o primeiro e o segundo, para poder vocês entenderem o finalzinho, que aí ficou faltando um pedaço da explicação, tá certo? Boa noite, pessoal. Dê uma olhada no texto, que a gente vai fazer, tá faltando pouco conteúdo para a gente terminar o que está programado.